Dizem que o verdadeiro valor de uma pessoa só aparece quando ninguém está olhando. Naquela noite, em um prédio envidraçado no coração da cidade, um homem de uniforme simples e luvas de borracha observava seu próprio império, varrendo o chão. O som do rodo deslizando sobre o mármore era o único ruído que quebrava o silêncio da madrugada. Aquele homem que o mundo conhecia como Arthur Menezes, bilionário do setor tecnológico, estava escondido sob um crachá falso. Antônio, Serviços Gerais. Cansado de sorrisos ensaiados e interesses disfarçados de afeto, ele decidiu fazer o impensável: se infiltrar entre seus próprios funcionários para descobrir quem, afinal, ainda via o ser humano por trás do sobrenome. Na penumbra dos corredores, Arthur testemunhou conversas sinceras, risadas simples e sonhos verdadeiros. Mas foi só quando ouviu uma voz cantarolando baixinho enquanto limpava uma mesa esquecida que algo dentro dele se quebrou e se reconstruiu ao mesmo tempo. Era Inês, funcionária do administrativo, que, mesmo exausta, tratava cada canto da empresa com cuidado, como se o brilho do chão refletisse sua própria dignidade. Ela o cumprimentou com um sorriso, não de pena, nem de interesse, mas de respeito. Arthur sentiu o peito apertar. Pela primeira vez em anos, alguém o olhava sem querer nada em troca. E foi naquele instante, segurando um balde e um pano de chão, que o milionário começou a entender o verdadeiro sentido da palavra valor. Mas o que Arthur não sabia é que aquele simples gesto de bondade mudaria completamente o rumo da sua vida e do coração dele. Arthur Menezes era o tipo de homem que tinha tudo e nada ao mesmo tempo. Coberturas com vista para o mar, carros que custavam o preço de pequenas empresas e um nome que abria portas em qualquer lugar do mundo. Mas nenhuma dessas conquistas preenchia o vazio que se alargava dentro dele, um eco silencioso que nenhuma fortuna conseguia calar. Nos jantares de gala, ele sorria. Nas reuniões, comandava. Nas manchetes, era chamado de visionário. Mas, nas madrugadas, era apenas um homem de 40 e poucos anos, sentado diante da própria sombra, perguntando-se: quem estaria ao meu lado se eu perdesse tudo? A gota d'água veio no aniversário da empresa. Arthur observava seus diretores brindando falsamente, bajulando cada gesto seu, até que ouviu um deles dizer rindo: Arthur não tem amigos, só funcionários. A frase, dita em tom de brincadeira, atravessou-o como um soco. Foi ali que ele tomou uma decisão absurda, mas libertadora. No dia seguinte, entrou em contato com o chefe da limpeza e pediu para ser contratado como um novato, com identidade falsa. O plano era simples: viver entre seus empregados, ver o que ninguém mostrava, sentir o que o dinheiro não comprava. Ele trocou o relógio de ouro por um modelo barato, vestiu o uniforme azul e desceu, pela primeira vez, ao subsolo da própria empresa. Nenhum olhar o reconheceu. E naquele anonimato, Arthur sentiu algo que há muito não sentia: liberdade. Mas o que ele não imaginava é que entre os corredores da limpeza encontraria alguém capaz de enxergar o homem por trás do disfarce. Alguém chamada Inês. Nos primeiros dias, Arthur evitava conversas. Falava pouco, observava muito. Mas Inês, com sua calma firme e sorriso constante, não deixava o silêncio tomar conta. Ela dividia o café, ajudava sem pedir nada em troca e tratava o novo faxineiro como igual. Para ela, todos eram parte do mesmo propósito: manter aquele lugar limpo, por fora e por dentro. Arthur ficava intrigado. Como alguém tão simples podia carregar tanta grandeza nos gestos? Ele via nela um brilho raro, desses que não vêm de aparência ou diploma, mas de alma. Às vezes, se pegava sorrindo enquanto a observava e se odiava por isso. Ela não pode gostar de mim, pensava. Não de um homem que mente até o nome. Certa tarde, enquanto limpavam o saguão principal, Inês notou suas mãos trêmulas. Você parece cansado, Antônio, disse com voz suave. Ele respirou fundo.
Só um pouco de insônia. Ela respondeu sorrindo. Então, descanse o coração também. Às vezes, é ele que pesa mais que o corpo. E naquele instante, Arthur sentiu algo apertar o peito de forma doce. Ele passou a esperar pelos turnos dela. O som do balde, sendo arrastado no corredor, tornou-se o compasso mais esperado do seu dia. E quando ela falava de seus sonhos, de ajudar a mãe, terminar a faculdade, viver uma vida tranquila, Arthur ouvia como quem escuta música. Pela primeira vez, alguém falava de futuro sem mencionar dinheiro. Mas a mentira o consumia. A cada olhar que trocavam, ele sentia o peso de estar enganando alguém puro. À noite, diante do espelho do pequeno alojamento, perguntava-se se teria coragem de revelar tudo. O reflexo o encarava em silêncio, como se dissesse: "Você tem medo de ser amado sem o escudo do seu nome." Um dia, ao final do expediente, Inês o convidou para um café simples na praça em frente à empresa. Ele aceitou, nervoso como um adolescente. Conversaram por horas sobre a vida, sonhos e perdas. Inês falava com a sinceridade de quem nunca precisou impressionar ninguém, e Arthur percebeu. O mundo dela era pequeno em tamanho, mas imenso em verdade. Quando voltaram, a lua iluminava os vidros do prédio. Inês olhou para o céu e disse: "Sabe o que mais admiro nas estrelas? Elas brilham no escuro." Arthur engoliu em seco. Ela nem imagina o quanto é uma delas. Foi nesse instante que ele soube. Estava completamente apaixonado, mas era um amor impossível, pelo menos por enquanto. Na manhã seguinte, o diretor de RH quase o reconheceu por acidente. Arthur sentiu o sangue gelar. Se fosse descoberto, todo o propósito daquela experiência terminaria. Mas havia algo pior: perder Inês antes de poder mostrar quem realmente era. Ele sabia. Mais cedo ou mais tarde, teria que escolher entre a verdade e o amor. Mas o destino, às vezes, tem um jeito curioso de revelar a verdade. E o dele estava prestes a se desenrolar diante de todos. Os dias seguintes se tornaram o capítulo mais silenciosamente felizes da vida de Arthur. Ele varria corredores com a leveza de quem varria também o pó dos próprios medos. Inês o ensinava pequenas coisas: o melhor horário para limpar o hall, o jeito certo de tirar manchas difíceis. Mas o que realmente aprendia com ela era a delicadeza de existir com propósito. Certa manhã, Inês chegou com os olhos vermelhos. A mãe estava doente e ela precisava faltar no dia seguinte. Arthur quis oferecer ajuda, mas conteve-se. Qualquer gesto maior poderia revelar demais. "Eu espero que tudo fique bem", disse, com a voz falhando. Ela sorriu fraco. "Fica. Sempre fica quando a gente faz o que pode e confia no resto." Aquela frase o acompanhou por dias. Fazer o que pode e confiar no resto. Arthur começou a repensar a própria vida. Tantas decisões baseadas no medo de ser enganado e nenhuma movida por fé nas pessoas. Inês, sem saber, o estava curando. Cada palavra dela era uma forma de esperança. Simples, mas poderosa o bastante para mover o coração dele. No almoço, ela o convidou para sentar junto com os colegas. Pela primeira vez, Arthur se viu entre risadas verdadeiras, piadas bobas e histórias sinceras. Ali, ele percebeu que a grandeza não estava nas salas de reuniões, mas nas pausas para o café, nas mãos cansadas e nos olhares que se encontravam sem máscara. À noite, sozinho, ele começou a escrever num caderno antigo. "Hoje percebi que ser rico é poder sentir o mundo com os olhos limpos", anotou. Era o diário de um homem reaprendendo a ser humano. Lá fora, a cidade dormia, e pela primeira vez em anos, ele também. Mas o destino não costuma deixar segredos em paz por muito tempo. Um dos seguranças o viu entrar em um carro caro e comentou com outro funcionário. O boato começou a circular. Inês ouviu, mas não acreditou. "Antônio, rico, ele mal tem um relógio decente."
Ela riu, e essa confiança inocente doeu mais do que qualquer julgamento. Arthur sabia que o tempo estava acabando. A festa de fim de ano se aproximava e ele precisava decidir: continuar vivendo a mentira ou revelar tudo, arriscando perder a única pessoa que o tratou como gente. Ele passou noites ensaiando palavras que nunca soavam certas. E foi nessa confusão entre medo e coragem que ele entendeu: amar é também se despir das defesas. Ele olhou para o crachá Antônio e o segurou firme. Está na hora, murmurou. O homem que desceu para o subsolo agora precisava subir e se mostrar inteiro. Se essa história já tocou seu coração até aqui, curta e compartilhe o vídeo. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas com mensagens de amor, fé e humanidade. O prédio estava enfeitado com luzes douradas e um cheiro doce de festa se espalhava pelos corredores. Era a celebração de fim de ano. O dia em que o disfarce de Arthur se tornaria insustentável. Ele via os funcionários sorrindo, brindando, dançando. Inês, linda em um vestido simples azul claro, parecia uma estrela caída em meio àquelas luzes. Ela o viu e acenou, radiante. Você veio, Antônio. Pensei que não gostasse de festas. Arthur sorriu, tentando esconder o tremor nas mãos. Talvez eu esteja aprendendo a gostar das pessoas certas. Inês riu sem entender o peso daquelas palavras. Enquanto ela dançava com os colegas, Arthur observava de longe. Cada riso dela era um lembrete de que estava prestes a arriscar tudo. Se revelasse quem era, ela poderia sentir-se traída. Se não revelasse, perderia para sempre a chance de ser verdadeiro. Nenhum negócio, nenhuma fortuna o havia deixado tão vulnerável. Ele subiu ao mezanino e olhou para o salão cheio. Lá embaixo, Inês conversava com o chefe da limpeza, o único que sabia de seu segredo. O velho acenou sutilmente para ele, como quem diz: é hora de fazer o certo. Arthur respirou fundo. O medo, dessa vez, não o paralisaria. Talvez o amor verdadeiro não exija garantias, apenas coragem, pensou. Essa reflexão o atravessou como um clarão. Ele havia passado a vida comprando certezas e agora queria viver uma verdade, mesmo que custasse tudo. Enquanto se preparava para descer, Inês o encontrou sozinho. Você está estranho hoje. Está tudo bem? Ele a encarou por um longo segundo. Está. Só estou tentando lembrar quem eu sou. Ela riu, sem entender a profundidade daquela frase. A música cessou, e o mestre de cerimônias anunciou que Arthur Menezes, o dono da empresa, faria um discurso de encerramento. Inês olhou ao redor, curiosa. Arthur sentiu o coração disparar. Agora ou nunca, pensou. Cada passo em direção ao palco soava como um trovão. Ele subiu ao púlpito, tirou o crachá Antônio e o segurou nas mãos. O salão inteiro o observava em silêncio, sem compreender. Inês, confusa, deu um passo à frente. E antes de pronunciar qualquer palavra, Arthur soube. Naquele instante, o homem que todos julgavam conhecer iria morrer, para que o verdadeiro pudesse nascer. No próximo instante, o salão inteiro prenderia a respiração, e uma verdade, simples, mas devastadora, mudaria o destino de todos. O salão mergulhou em silêncio quando Arthur tirou o microfone do pedestal. O som da respiração das pessoas parecia ecoar. Ele olhou para todos, mas seus olhos pararam em Inês. Meu nome não é Antônio. As palavras caíram como pedras na água, abrindo ondas de espanto. Inês franziu a testa. Como assim? Arthur engoliu seco. Eu sou Arthur Menezes, o dono desta empresa. Um murmúrio percorreu o salão, seguido de olhares incrédulos. O crachá escorregou de sua mão e caiu no chão com um estalo seco, um símbolo do disfarce que finalmente se despedaçava. Ele continuou. Vivi meses entre vocês para lembrar o que é ser humano. Eu me escondi porque cansei de ser visto como um nome, uma conta bancária. Mas entre todos aqui, uma pessoa me mostrou o que realmente importa: o respeito,
a bondade e o amor sem segundas intenções. Arthur respirou fundo, a voz trêmula. Essa pessoa é você, Inês. O nome dela ecoou entre as paredes do salão. Todos olharam para a jovem, que agora segurava o copo com as mãos trêmulas. O tempo pareceu parar. A música, os risos, o som dos talheres, tudo se calou. Eu menti sobre quem eu era, disse ele, mas não sobre o que senti. Você foi a única que me enxergou sem o peso do meu nome. E por isso, eu não posso continuar aqui. Inês o encarou, os olhos marejados, entre a confusão e a dor. Vai me demitir? Sussurrou. Arthur balançou a cabeça. Não, eu vou me demitir de você. Quero te conhecer lá fora, sem crachá, sem poder, sem máscara. Só um homem tentando merecer o amor de uma mulher boa. O salão inteiro prendeu a respiração. Alguns aplaudiram baixinho, outros apenas choraram. Inês se aproximou com lágrimas escorrendo. Você me enganou, Arthur, mas acho que também me ensinou algo. A humildade é o maior luxo do mundo. Ela respirou fundo, emocionada. E talvez o perdão seja o segundo. Arthur abaixou a cabeça, grato e arrependido. Eu não espero nada, Inês. Só queria que soubesse que o homem que você viu no uniforme é o mesmo que está aqui. Ela sorriu entre lágrimas. Então talvez ainda haja um começo para nós. A verdade pode doer, mas é ela quem limpa a alma. Às vezes, perder o disfarce é a única forma de se encontrar. Naquela noite, sob as luzes que já começavam a se apagar, o milionário que desceu ao subsolo saiu dali mais rico do que nunca, porque finalmente havia encontrado o valor de ser simples. Se essa história já está tocando seu coração, eu peço que, por favor, se inscreva no canal. Seu simples gesto de se inscrever apoia nosso trabalho e nos motiva a continuar trazendo lindas histórias como essa para deixar o seu dia mais iluminado. E também, ao se inscrever, você garante que não perderá nenhum novo vídeo que trazemos com muito carinho para você. A festa acabou mais cedo naquela noite. Ninguém sabia o que comentar. O assunto era grande demais para as palavras pequenas. Arthur deixou o prédio sozinho, caminhando sob o céu nublado. O vento parecia frio, mas por dentro havia um tipo de paz. Pela primeira vez, ele não fingia ser nada. Era apenas ele. Nos dias seguintes, o nome Arthur Menezes virou manchete. Alguns o chamaram de louco, outros de gênio. Mas o que ninguém soube foi que, para ele, o maior acontecimento não foi a revelação, e sim o olhar de Inês, cheio de verdade e compaixão, antes que as cortinas se fechassem naquela noite. Ela ficou em silêncio por semanas. Depois, um bilhete chegou à portaria do novo apartamento dele. Era simples, sem assinatura, mas bastou uma frase. Ainda acredito nas pessoas, inclusive em você. Arthur sorriu ao ler. Aquele pequeno papel valia mais do que todas as ações da empresa. Alguns meses depois, ele abriu uma fundação para oferecer bolsas de estudo aos funcionários de baixa renda. Chamou-a de Instituto Inês. Disse, em entrevista, que aquele nome representava a coragem de quem acredita na luz, mesmo quando o mundo insiste em mostrar a escuridão. Quando Inês soube, foi até lá pessoalmente. Encontrou Arthur plantando as primeiras mudas no jardim da fundação. Ele levantou o olhar, surpreso e emocionado. Ela apenas disse, eu vim ajudar. Nenhuma explicação foi necessária. Algumas histórias não precisam de final, apenas de continuação. Ele sorriu. Achei que não quisesse mais me ver. Ela respondeu. Às vezes é preciso distância para enxergar melhor. O silêncio que se seguiu foi leve, sereno, cheio de recomeço. Aquele era o mesmo homem, mas com outro brilho, o de quem havia descoberto que o amor e a humildade cabem no mesmo coração. Enquanto plantavam juntos, Arthur pensou, as pessoas verdadeiras não brilham para aparecer, elas brilham para iluminar.
e percebeu que, se o amor começa com a verdade, então tudo o que vem depois é bênção. O sol se abriu, tingindo o céu de dourado. Inês olhou para ele e disse: "Viu? Até o tempo sabe quando é hora de recomeçar." Arthur sorriu. "E eu também." E ali, entre raízes e risadas, dois mundos se encontraram. Não por status, mas por alma. A vida recompensa quem tem coragem de se despir do orgulho e vestir a verdade. O amor, quando nasce limpo, é a maior riqueza que existe. Mas antes do fim, há sempre o que fica dentro da gente, a mensagem silenciosa que uma boa história deixa quando tudo termina. Antes de continuarmos essa história, por favor, comente embaixo desse vídeo qual é o seu nome e a cidade de onde você está ouvindo. Eu gostaria de saber até onde chegam nossas lindas histórias. No silêncio que se seguiu à festa, Arthur e Inês perceberam que o maior milagre não estava nas luzes, no luxo ou nos aplausos, mas no simples ato de enxergar o outro sem máscara. É assim que se constroem histórias que duram, com coragem, atenção e coração aberto. Arthur aprendeu que dinheiro não compra lealdade, nem status garante amor. E que muitas vezes, para ser verdadeiramente rico, é preciso se despir das certezas e vestir a humildade. A grandeza mora nos detalhes invisíveis, nos gestos silenciosos que ninguém registra. Inês, por sua vez, descobriu que a bondade pode transformar até o mais endurecido dos corações. Seu respeito e sinceridade mostraram a Arthur que a confiança é mais poderosa que qualquer fortuna e que o amor verdadeiro nasce de quem enxerga a alma, não o sobrenome. Juntos, aprenderam que o amor exige coragem. Coragem para se mostrar vulnerável, para arriscar e para recomeçar. Que a verdade, por mais difícil que pareça, é sempre o caminho mais belo e libertador. E que quando o coração é puro, qualquer reencontro se transforma em bênção. Cada corredor limpo, cada palavra sincera, cada gesto de atenção tornou-se símbolo de transformação. O que começou como curiosidade e disfarce virou aprendizado e conexão profunda. Arthur percebeu: a vida se mede pelas pessoas que nos enxergam de verdade, não pelo que possuímos. E assim, em meio a jardins, risadas e novos projetos, o casal descobriu que a felicidade não depende de riqueza material, mas da riqueza de sentimentos, da capacidade de se doar, de confiar e de amar sem esperar nada em troca. A verdadeira grandeza se mede pelo impacto que temos na vida dos outros. O amor, quando nasce da sinceridade e da humildade, é a maior fortuna que alguém pode conquistar. Se você se emocionou com essa história e quer espalhar mensagens de esperança e humanidade, curta, compartilhe. Histórias assim nos lembram que o valor do ser humano vai muito além do que se vê e que o coração, quando aberto, transforma tudo ao redor. E lembre-se de apoiar nosso trabalho, se inscrevendo no canal. Porque aqui cada história é um lembrete de que o coração humano ainda é o maior tesouro do mundo. E eu me despeço por aqui. Nos encontramos no próximo vídeo. Um forte abraço para você.